Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2021. E faremos um estudo adicional da primeira lição desse trimestre que estudamos durante essa semana, que foi Rebelião em um Universo Perfeito. Dois textos são apresentados como base para o nosso estudo, dois textos de Ellen White. O primeiro deles, do livro No Deserto da Tentação, nas páginas 25 e 26. Um texto muito forte. Permita-me compartilhá-lo com vocês. O texto diz assim: não havia esperança de redenção para esses que haviam testemunhado e compartilhado a glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus e, em face de toda essa glória, ainda se rebelaram contra ele. Não havia novas e maravilhosas revelações do exaltado poder de Deus que os pudesse impressionar tão profundamente como aquelas que já haviam testemunhado. Se foram capazes de se rebelar justamente na presença da inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para serem provados. Não havia reserva de poder, nem grandes alturas ou profundidades da glória infinita para sobrepujar as suas apreensivas dúvidas e murmurantes rebeliões. A sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais ao seu exaltado privilégio. O que descobrimos aqui nesse texto é que, falando sobre os anjos que foram leais ao próprio Lúcifer na sua rebelião contra Deus, eles se rebelaram contra Deus no ambiente mais perfeito de todos os tempos. Se você se lembra daquilo que estudamos ontem na nossa lição, nós percebemos que não foi durante um período curto de tempo que a rebelião acabou tomando forma no céu. Não foi de uma noite para o dia. Não sabemos quanto tempo foi, mas Ellen White menciona, não foi por pouco tempo. Não foi por um tempo pequeno. Se você quiser dar uma olhada de novo no texto comigo, Grande Conflito, página 414, 415, onde ela diz assim: em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ou seja, quando lemos principalmente o livro História da Redenção, Ellen White menciona que todas as acusações que foram feitas contra Cristo Jesus, contra Deus o Pai, contra o Espírito Santo, que foram rebatidas diante de todo o universo, até chegar a um determinado ponto em que não havia mais nenhum argumento que tivesse permanecido em pé. Toda a dúvida tinha se dissipado. A decisão de se rebelar contra o Criador não foi porque um ponto ou outro tivesse ficado obscuro na mente dos anjos de Deus. Apesar de saberem que a rebelião não tinha razão de ser, ainda assim, eles se rebelaram contra o Criador. Por isso, para eles, não houve uma segunda oportunidade como houve para a humanidade. A humanidade, nós vamos estudar sobre isso um pouco mais adiante, a humanidade não tinha todo o conhecimento que os anjos possuíam. Por isso, a eles foi dada uma segunda oportunidade. Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade que temos diante do conhecimento adquirido. E esse foi o preço que os anjos tiveram que pagar. Agora dê uma olhada aqui no Deserto das Nações, na página 11, que é o segundo texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje. Deus e Cristo, ou seja, o Pai e o Filho, sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um dos pontos que nós trabalhamos durante essa semana é que Deus, sendo onipotente, onipresente e onisciente, ele tinha um conhecimento antecipado de que a rebelião ela teria lugar. Mas isso não faz dele o responsável por criar o pecado. O que fez, o que aconteceu é que, prevendo que a rebelião teria lugar, ele se preparou para ela. O plano da redenção foi criado antes que o mundo ou viesse à existência. O plano não foi criado a partir do momento que o pecado chegou. O plano já estava engavetado, já tinha sido feito pela Trindade Divina antes que o pecado surgisse. O fato de Deus ter o conhecimento antecipado do que aconteceria só mostra o amor inimaginável que ele possuía. Somente tendo como base o amor de Deus é que nós somos capazes de poder entender como é maligna a rebelião. Na semana que vem, nós teremos a oportunidade de poder estudar um pouco mais
a respeito das causas da rebelião aqui no nosso planeta. O texto, ou o tema que estudaremos na lição número 2 será Morte em um Mundo de Pecado. Veremos como a rebelião modificou a criação de Deus e como Deus lidou com ela. Vai valer a pena estudar conosco a partir de amanhã essa nova temática. Mas agora, para já, eu gostaria de orar a Deus pedindo ao Senhor para que nos ajudasse a usar o nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha, de forma mais sábia do que os anjos de Deus o fizeram no céu, pelo menos aqueles que se posicionaram ao lado da rebelião. Senhor Deus, obrigado porque em Tua palavra descobrimos que não existe razão de ser para a rebelião. Mas ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor e usarmos o nosso livre-arbítrio de forma sábia para permanecermos ao Teu lado. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?